Vamos imaginar um futuro que talvez não esteja tão distante assim. Um futuro onde a própria ideia de dinheiro, de capitalismo, foi totalmente reescrita. É sobre isso essa nossa análise. Como a ascensão dos agentes autônomos pode estar levando a gente exatamente para lá. Anota aí essa data, março de 2026. E não é um ponto aleatório no tempo. Muitos analistas apontam esse momento como um verdadeiro ponto de virada, sabe? Quando uma série de coisas podem simplesmente convergir e sinalizar uma mudança fundamental. E a pergunta que essa data joga na nossa cara é imensa. Será que estamos mesmo prestes a entrar numa fase completamente nova do capitalismo? Uma fase que não é mais operada só por humanos? Ok, vamos mergulhar nisso. O que faz de março de 2026 algo tão especial não é uma coisa só, um evento isolado. A projeção é de uma convergência. Pensa num alinhamento perfeito de três forças gigantescas: tecnologia, regulação e capital. Juntas, elas têm o poder de criar uma realidade econômica totalmente nova. Para a gente poder entender essa tal convergência, vamos dar uma olhada em três sinais bem concretos de mudança. São eventos institucionais, regulatórios e tecnológicos que meio que já dão a dica de que essa transformação já está rolando. E o primeiro sinal vem assim, na forma de um número que, olha, simplesmente não dá para ignorar. 74%. Então, o que significa esse número? Bom, um relatório da Coinbase e da EY Partners, que conversou com 351 investidores institucionais, descobriu que 74% deles planejam aumentar, e muito, sua exposição a criptoativos até 2026. Isso não é uma modinha, não é uma tendência, é um sinal de uma migração estrutural. É como se uma comporta de capital tradicional estivesse se abrindo de vez para os ativos digitais. O segundo sinal é regulatório, mas o impacto dele seria profundamente tecnológico. Imagina só um ativo como Solana sendo reclassificado de security para commodity. Eu sei, parece um papo super técnico, mas o ponto-chave é que uma mudança dessas acabaria com anos de incerteza, mudaria a supervisão de um órgão para outro e, o mais importante, colocaria esse ativo não mais como algo especulativo, mas sim como a infraestrutura principal para uma economia de máquinas. E o terceiro sinal é a construção. Literalmente, gigantes como Stripe e Paradigm estão botando dinheiro em empresas novas como a Tempo, que está criando blockchains feitos sob medida para pagamentos autônomos de IA para IA. Ao mesmo tempo, a Coinbase está construindo uma infraestrutura paralela só para entidades não humanas. O ponto aqui não é atualizar sistema antigo, é construir as artérias, sabe, as veias de uma economia completamente nova. Então, vamos juntar as peças. Indo muito além dos gráficos de preço e das discussões regulatórias, o que a gente parece estar testemunhando é o nascimento de uma economia de máquinas. Um tipo totalmente novo de ator econômico está surgindo. Mas o que tudo isso significa de verdade, num nível mais fundo? O que acontece quando o capital, a regulação e a tecnologia se alinham desse jeito? Isso nos leva para um conceito um conceito central, sem ciência econômica. É aquele momento em que o dinheiro deixa de ser uma ferramenta passiva que a gente manipula e se transforma num agente ativo, um agente que opera e faz transações por conta própria, dentro de redes autônomas. E essa ideia de ciência econômica nos joga numa questão quase filosófica. Quando o valor aprende a pensar por si mesmo, o que isso nos diz sobre a natureza do próprio valor? Se ele pode ser movido e otimizado por sistemas que nem são conscientes, o que ele é, afinal? E tem uma citação do material que inspirou esta análise que resume tudo de um jeito brilhante. Escuta bem. Quando as máquinas aprendem a negociar, não estão imitando o capitalismo, estão revelando que o valor sempre foi um protocolo de comunicação e nós éramos apenas os roteadores temporários. Pausa para pensar nisso. Nós, os roteadores temporários. E com isso, a gente chega na conclusão. O futuro, como se diz, já está em mainnet, ou seja, não é mais um teste, não é uma promessa. Está ativo, está funcionando. As peças dessa nova economia não são mais teóricas, elas já estão sendo colocadas para rodar. Agora. Olha só como o quebra-cabeça se monta. O capital vem dos investidores institucionais. A infraestrutura, a camada onde tudo roda, é um ativo como Solana, classificado como commodity. As artérias, por onde o valor flui, é a rede tempo. A conclusão disso tudo parece inevitável. O futuro não pertence a quem tem o capital, mas sim a quem é dono dos protocolos que governam esse capital. A fronteira que existia entre filosofia e o futuro do dinheiro simplesmente sumiu. Não estamos mais falando de teoria, é executável. Está em mainnet. E está acontecendo agora.